A história da queda de Adão e Eva é um dos relatos fundamentais do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, especificamente em Gênesis 3. Essa história explica a origem do pecado no mundo e as consequências da desobediência a Deus. Aqui está um resumo de como ocorreu. 1. A criação de Adão e Eva. No início, Deus criou o homem, Adão, a partir do pó da terra e deu-lhe vida, colocando no jardim do Éden, um paraíso onde ele podia viver em harmonia com Deus e com a criação. Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Deus também criou Eva, a primeira mulher, para ser companheira de Adão. Eles viviam no Éden, em perfeita comunhão com Deus e com tudo o que ele havia criado. 2. A serpente e a tentação. A história começa a tomar um rumo diferente quando a serpente, identificada mais tarde como Satanás, entra em cena. A serpente era mais astuta que todos os animais selvagens criados por Deus. Ela se aproxima de Eva e começa a questionar a ordem de Deus. É verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, 1. Eva responde que pode comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que, se comessem dela, morreriam. A serpente, então, contradiz Deus e diz: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dela se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. Ela sugere que Deus estava tentando impedi-los de alcançar algo bom, a sabedoria e o conhecimento. Isso faz com que Eva comece a duvidar da bondade de Deus e a considerar a tentação mais seriamente. 3. A queda de Eva. Eva, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para alcançar sabedoria, decide tomar o fruto e comer. Ela também dá o fruto a Adão, que estava com ela, e ele também come. Esse momento de desobediência a Deus é chamado de a queda, pois marca a transição da humanidade da inocência para o pecado. A desobediência de Eva e Adão ao comerem do fruto proibido trouxe o pecado ao mundo, afetando não apenas eles, mas toda a humanidade que viria depois deles. 4. A percepção da culpa e a reação de Adão e Eva. Imediatamente após comerem o fruto, os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estão nus. Sentem vergonha de sua nudez e tentam cobrir-se com folhas de figueira. A percepção da nudez simboliza a perda da inocência e da pureza que existia antes do pecado. Eles tentam esconder-se de Deus quando ele vem ao jardim, porque agora estão conscientes do mal que fizeram. Deus chama Adão e lhe pergunta: onde estás? Gênesis 3, 9. Adão responde que se escondeu porque estava nu. Deus então pergunta como ele soubera que estava nu, se não tivesse comido da árvore que ele havia proibido. 5. As acusações e as consequências. Quando Deus confronta Adão, ele responde dizendo que a mulher que Deus havia dado a ele o fez comer do fruto. Eva, por sua vez, admite que foi a serpente que a enganou. Deus, então, dá as consequências para cada um. A serpente, Deus amaldiçoa a serpente, dizendo que ela seria a mais maldita de todos os animais e que teria que rastejar sobre o seu ventre. Além disso, Deus faz uma promessa de que a descendência da mulher, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, em referência à futura vitória de Cristo sobre o mal, Gênesis 3,15. Eva, mulher, seria punida com dificuldades no parto e aumento da dor na gravidez. Além disso, Deus diz que ela teria desejo pelo marido, mas que ele a dominaria. Gênesis 3,16. Adão, a terra, seria amaldiçoada por causa de sua desobediência. A partir de então, ele teria que trabalhar arduamente para obter seu sustento, e o solo produziria espinhos e ervas daninhas. Deus também diz que Adão voltaria ao pó de onde foi formado, fazendo referência à morte que entraria no mundo devido ao pecado. Gênesis 3, 17 e 19. 6. A expulsão do jardim do Éden. Como resultado de sua desobediência,
Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Deus coloca querubins e uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida, impedindo que eles comam do fruto que lhes daria a vida eterna em um estado de pecado. Gênesis 3:24. 7. O legado da queda. A queda de Adão e Eva trouxe consequências permanentes para a humanidade. O pecado entrou no mundo, e com ele a morte, a dor, o sofrimento e a separação de Deus. A humanidade agora vive em um estado de pecado e necessidade de redenção. No entanto, a promessa de redenção está presente já no início, em Gênesis 3:15, quando Deus faz a promessa de que a descendência da mulher, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que veio ao mundo para restaurar o relacionamento perdido entre Deus e a humanidade através de sua morte e ressurreição. Conclusão: a história da queda de Adão e Eva é um relato profundo sobre a desobediência humana, as consequências do pecado e a promessa de redenção que viria por meio de Jesus Cristo. Ela explica como o mal entrou no mundo e como, desde o começo, Deus já tinha um plano para salvar a humanidade da separação eterna que o pecado causaria. Esse é um dos pilares da teologia cristã, pois fundamenta a necessidade de Jesus, o Salvador, e a esperança na restauração de todas as coisas em Cristo.